esgotar aqui todas as informações, né? Nós vamos ver essa história do Carmelo ao longo da nossa caminhada. Até porque a gente precisa ter claro que a nossa história também é a história do Carmelo. Quer dizer, a história do Carmelo ela ainda está acontecendo e nós fazemos parte desta história, né? Então, ao longo da nossa caminhada, nós vamos também conhecendo, né, a história e escrevendo a história do Carmelo. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa ter claro. Nós também somos parte dessa história, nós também escrevemos essa história. Eu convido vocês a fazermos uma breve oração, pedindo a graça e a presença do Espírito Santo, para que ele nos conduza neste momento de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagramos também este momento à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, Rainha e Mãe dos Carmelitas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos falar aqui sobre a história do Carmelo. Deixa eu partilhar aqui. Muito bem. A história do Carmelo, aqui nós procuraremos falar um pouco a respeito desde os seus primórdios, desde o início, até os dias atuais. Como eu estava dizendo, né? Nós fazemos parte dessa história, né? Nós também escrevemos essa história. Então, a história, né? Em Gênesis 2, 4, nós vemos a história das origens do céu e da terra, né? No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, nós vemos a história da família de Noé, um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, que andava com Deus. No livro dos Números, capítulo 3, versículo 1, a história da descendência de Arão, de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no monte. No livro de Ruth, a história dos antepassados de Davi, de Pérez, né? Pérez gerou Esrom, né? E daí por diante. Nós somos parte desta história. A história do povo de Deus, a história da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos inseridos nessa história. Em primeiro ponto, em primeiro lugar, porque somos batizados, né? Então fazemos parte deste povo de Deus, fazemos parte desta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, atendendo a um chamado específico, né? A uma vocação. Ser carmelita é uma vocação. Então, atendendo a esta vocação, nós estamos reescrevendo
a história em nossas vidas, né? Então, nós fazemos parte desta história. Então, nós vamos falar sobre o que é o Carmelo, a origem dos carmelitas, inspirações dos carmelitas, dimensões carmelitas, carmelitas na Europa antes da Reforma, carmelitas na Europa após a Reforma, santos carmelitas na história, né? E vamos falar sobre um pouquinho brevemente sobre os doutores do Carmelo. O que é o Carmelo? O Carmelo não é uma única montanha, mas é um conjunto de colinas situado ao oriente do mar Mediterrâneo e a noroeste do que chamamos hoje de Estado de Israel, na cidade de Haifa. Essas colinas possuem a extensão de mais de 80 quilômetros, com muitos bosques, vales e vegetação diversa. Uma vez esteve aqui um frei, esteve em São José dos Campos, no Sodalício, e ele vendo aqui a sede, né, do Sodalício aqui de São José dos Campos, ele disse que é muito parecido. Nós estamos no Vale do Paraíba, né? Então nós estamos, nós temos uma cadeia de montanhas de um lado e do outro, né? Então nós temos aqui a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Nós estamos no meio aqui, né? Então nós temos uma paisagem muito semelhante a essa do Monte Carmelo, né? Quer dizer, é uma extensão, é uma cadeia de montanhas, não é uma serra, né? Com uma extensão de mais de 80 quilômetros. E é muito florido, né? É uma região verde, né? Com muitas flores, né? Muita planta. A palavra Carmelo é frequentemente usada nas escrituras para evocar beleza e fecundidade, né? Pois, se vocês quiserem, vocês podem verificar no livro de Isaías 35, 1 e 2, né? Fala sobre a beleza do Carmelo. A palavra Carmelo, que vem do hebraico Carmel, que quer dizer literalmente campo, jardim bem cultivado, né? Ou vinha de Deus. Então, o nome Carmelo é dado a esta região justamente porque esta paisagem florida, verde, ela se destaca da paisagem da Palestina, né? Que é uma paisagem mais desértica, vamos dizer assim, no seu geral, né? Então ela se destaca. É um monte, né, rochoso, tem lá os seus pontos, né, de rocha também, enfim, mas tem essa vegetação, né, esse jardim florido de Deus. Aqui nós temos uma foto, essa foto é lá do Monte Carmelo, né, só para a gente ver mais ou menos como é. É lógico que isso aqui é um pedacinho da colina, né, do monte, e aqui é a localização dele, né, dessa cadeia de montanhas, né. Então aqui é o Monte Carmelo, né. Aqui é o mar Mediterrâneo, né, e para cá a Palestina. Mais do que uma localização geográfica, né, um lugar no mapa, o Carmelo ele representa uma espiritualidade. O Carmelo, o Monte Carmelo está lá na Palestina, mas o Carmelo ele está no coração, ele está na vida, ele está no ser de cada carmelita, né? Nós vamos ver aqui depois, vamos falar um pouquinho a respeito do retorno dos primeiros carmelitas para a Europa. Esses carmelitas trouxeram consigo o Carmelo em si. Então, o carmelita, ele é aquela pessoa
que consegue transformar o ambiente onde ele vive no Carmelo. Então, o Carmelo extrapola essa região montanhosa da Palestina. O Carmelo, nós vamos ver lá para frente, né? Depois do século XVI para frente, né? O Carmelo se espalhou pela terra, se espalhou pelo mundo. Né? E é curioso porque a gente fala assim, eu vou lá, vamos dizer assim, o nome oficial dos lugares, vamos dizer, a sede do Sodalício do Arte Terceiro do Carmo de São José dos Campos. Né? Então eu vou para a sede. Mas a gente não fala de vai na sede, a gente fala assim, nós vamos lá no Carmelo. Então não é que nós vamos no Carmelo lá na Palestina, mas nós vamos no Carmelo onde nós fazemos o Carmelo. Então o Carmelo, mais do que uma região, é um estado de espírito. Né? A gente traz o Carmelo conosco. Lá no Monte Carmelo, nós temos duas passagens muito importantes aqui nessas figuras, né? Nós podemos ver. O primeiro aqui está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, né? Onde Elias pede ao seu servo que suba a montanha e olhe para o mar. Né? Ele sobe uma, duas, três, né? E não vê nada. Chega um momento que ele vê uma nuvenzinha, e aí o profeta Elias diz, então vai dizer ao rei que vai chover. Né? E essa nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem representa Nossa Senhora. Foi também no Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal, né? Da rainha Jezabel. E vocês também devem conhecer a história, né? O sacrifício do profeta Elias é consumido pelo fogo de Deus. Né? Por essas e outras, Elias é chamado profeta do fogo. Né? A origem dos carmelitas. Aqui nós temos um esquema com as cruzadas. Então, por que as cruzadas são importantes para entendermos a origem dos carmelitas? Porque foi numa dessas cruzadas, muito provavelmente na terceira cruzada e na quarta, né, que estes homens que saíam aqui da Europa, né, olha, saindo aqui de Londres, Paris, né, saindo de Lyon, na França, de Veneza, enfim, indo à Terra Santa para defender a Terra Santa dos muçulmanos, né? Isso foram as cruzadas, né? A Guerra Santa, né? Então, os católicos saíam da Europa para ir à Terra Santa para defender a Terra Santa dos muçulmanos. Alguns destes homens, muito provavelmente da terceira cruzada não foi muito bem sucedida, não. Se refugiaram no Monte Carmelo, né? Fica mais ou menos aqui assim. E estes homens, refugiando-se no Monte Carmelo, começam a viver lá em torno da fonte de Elias. E começam a ter uma vida eremítica, né, pautada na oração e na contemplação, e olhando sempre para a Virgem Maria. Deixa eu ver se eu consigo, só um instante aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver essa imagem do ícone de Labruna. Sim, irmão, estamos vendo sim. Maravilha. Essa imagem ela é muito importante para a gente. Tá? Por quê? Alguém destes cruzados
tinha lá uma imagem, essa é um ícone, né? É um quadro, é uma pintura, tá certo? E eles levaram, ele levou essa pintura e levaram lá para o Monte Carmelo, essa pintura. Então, esta é a primeira imagem de Nossa Senhora venerada no Monte Carmelo. Então, estes cruzados, estes europeus que foram para a cruzada, que foram para a guerra contra os muçulmanos, refugiaram-se no Monte Carmelo e começaram a ter uma vida de oração, a buscar uma vida de ascese, né, de crescimento espiritual, e a venerar a Virgem Maria. E qual era o ícone, qual era a imagem que eles tinham? Essa, conhecida como Labruna. Então, esta imagem foi conhecida como a Senhora do lugar, a Senhora do Monte Carmelo. Estes cruzados, estes europeus, né, vinham de um regime político, né, da feudal, né? Então eles tinham esse costume, né, viver nos feudos. E como funcionavam os feudos? Você tinha o senhor feudal, né, e você tinha os vassalos. Né? Os vassalos viviam em obséquio do senhor feudal. Então havia uma relação de o vassalo, bem conhecida como corveia, né? O vassalo fornece o alimento para a corte, né? E o senhor feudal fornece a segurança, a proteção para o vassalo, para a sua família. A esposa do senhor feudal era quem era responsável pelo bem-estar de todos os vassalos, era conhecida como a senhora do lugar, a senhora do feudo, né? Então, lá no Monte Carmelo, eles têm a senhora do lugar. É esta imagem a qual eles veneravam como, é, como a senhora do Monte Carmelo, a senhora do lugar. E, na sua regra, vão escrever, né? Nós vamos falar sobre Santo Alberto, que eles vivam em obséquio, não mais de um senhor feudal, um senhor aqui da terra, mas em obséquio de Jesus Cristo. Né? Que eles possam fazer esse trato, né, este contrato com Jesus Cristo, vivendo à mercê, vivendo sob os cuidados, sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então isso aqui para a gente entender da onde que veio esse povo todo. Então, um povo que veio, sai da Europa, vai para a Terra Santa para lutar contra os muçulmanos e se refugiam no Monte Carmelo e começam a viver ali aquilo que pregava o profeta Elias, né? Em torno da sua fonte e tendo Maria Santíssima como seu maior exemplo, né? Então aqui nós falamos sobre o Santo Alberto de Jerusalém. Ele foi patriarca em Jerusalém e ele escreveu esta regra, a regra primitiva dos carmelitas, né? Então esta regra que começa lá, logo no número 2, que vivamos, né, em obséquio de Jesus Cristo. Ele foi martirizado durante uma procissão na festa da exaltação da Santa Cruz. Voltando a questão, aqui nessa figura, dá para a gente ver mais ou menos como que era a vida deles. Isso aqui é o Monte Carmelo, tá certo? Aqui uma capela, né? Eles trabalhando, né? Então a regra vai dizer, né, que não se afaste da sua cela. A cela era aqui cavado, né? Eram como que cavernas cavadas na rocha, né? Que não se afaste de suas celas, a não ser por justificados afazeres, mas permaneçam ali, meditando dia e noite na lei do Senhor. Então nós vemos aqui os carmelitas na sua rotina, alguns aqui, ó, rezando, né? Rezando com a palavra de Deus, né? E Santo Alberto entregando
ao irmão B ponto, né, a regra. Tá certo? Aqui nós vemos uma capa. Hoje nós usamos uma capa branca, né? Branca ou bege clarinha, né? Na época eles usavam uma capa meio zebrada, né? Quando eles começaram lá, né? Essa capa é interessante porque era o hábito era a, a, a túnica e a capa. Quando eles iam trabalhar, eu quero que vocês guardem essa informação porque nós vamos falar dela mais para frente. Quando eles iam trabalhar, eles retiravam essa capa e se revestiam do escapulário, né? Escapulário, que vem do latim escápula, que é ombro, né? Que é um avental que se protegia que o peito e as costas, protegia a túnica no momento de trabalhar. Então, os que estão mais trabalhando, eles estão aqui sem a capa. Os que estão mais na oração aqui, eles estão revestidos da capa. Terminava o trabalho, voltava para a cela, tirava o escapulário e colocava novamente a capa. Né? Depois nós vamos falar mais para frente, nós vamos falar a respeito disso. Então vamos lembrar da labruna, aquele ícone de Nossa Senhora que era venerado pelos primeiros carmelitas, né? Então aquela é a primeira Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Eles são reconhecidos, né, como os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, por conta daquele ícone, né? Aquele ícone que existe até hoje, né? Está de novo na Europa. Então é importante guardar isso. A imagem de Nossa Senhora, Labruna, Nossa Senhora do Carmo, e depois essa questão da capa e do escapulário. O escapulário usado para trabalhar e a capa usado para os momentos de oração, de devoção dos irmãos. As inspirações dos carmelitas, né? Então nós temos aqui ao centro a Virgem Maria. Então Maria Santíssima é a inspiração mor, né, vamos dizer assim, para os carmelitas. Então, nós, carmelitas, somos essencialmente marianos, né, mas nós somos também elianos. Né? Então, aqui nós temos o profeta Elias, com o seu servo, né, que vê a nuvenzinha que representa Nossa Senhora, que vem ao longe, né, trazendo as bênçãos do céu, as bênçãos que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que, por vontade dele mesmo, chega a nós pelas mãos da Virgem Maria. Né? E aqui do outro lado nós temos o profeta Eliseu, né, que pede a Elias uma porção dobrada do seu espírito. Né? E Elias diz a ele, se você... É meio difícil isso que você está me pedindo, hein? Mas se você me vê sendo elevado ao céu, você vai receber. Né? Aí a capa de Elias, né, que cai, e Eliseu, né, que é um sucessor das obras de Elias. Então nós somos marianos e nós somos elianos. Né? E nós somos nós carmelitas, nós somos como que Eliseus e Eliséias, né? Porque nós somos chamados a continuar a obra de Elias, né? O nosso grande inspirador, nosso pai inspirador. E aqui temos o brasão, né? Essas estrelas representam Nossa Senhora, Elias e Eliseu, e a frase, né, de Santo Elias, né? Zelus elatus sum pro domino Dei exercitum. Né? Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. Essa frase, ela deve ser a frase da vida de cada um de nós carmelitas. Nós devemos nos consumir de zelo pelas coisas de Deus. Hoje, pelas coisas, esse zelo pelas coisas de Deus se reflete na igreja. Né? A igreja de Jesus Cristo está no mundo. Então, nós, na igreja, somos tomados de zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, né? Por isso nós somos sedentos de conhecimento, somos sedentos de agir, de fazer, de rezar, né? de interceder, enfim.
Nós somos homens e mulheres tomados, nós somos impacientes, né? Nós queremos fazer, nós queremos ajudar, nós queremos rezar pela igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos nossos bispos, rezar pelos nossos pastores, enfim, nós somos tomados de ânimo, tomados de êxtase, né? Esse fogo do profeta Elias, que é o próprio Espírito Santo, toma também a cada um de nós que somos seus filhos, né? Seguidores dessa mesma espiritualidade, desse mesmo carisma. Num determinado momento da história, nós temos uma invasão do Monte Carmelo por parte dos muçulmanos, e aí então estes primeiros carmelitas que fizeram essa curta experiência lá no Monte Carmelo, acho que essa era a vontade de Deus mesmo, a vontade da Virgem Maria, né, que eles tivessem esse pequeno momento lá, esse curto momento da história, para que essa espiritualidade pudesse se espalhar pelo mundo. Então, eles voltam para a Europa, principalmente Chipre, Sicília, sul da França, Inglaterra e outras partes da Europa, né? E é importante Inglaterra, é importante isso, porque vai fazer parte também, é plano de Nossa Senhora, né? Nós vamos ver mais para frente aqui. As dimensões carmelitas. Como eu disse, nós somos tomados de vontade, de zelo, né? Então, quem é tomado de zelo não consegue ficar parado, né? Não consegue estacionar, né? Quem é tomado de zelo vai, caminha, né? Então, nós somos peregrinos. Nós temos esse desejo de ir, de falar, de mostrar, de amar, né? Isso que é o mais importante, né? De cumprir o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos também homens e mulheres que fazemos a escolha pelo mais simples, né? Pelo mais sutil, né? Pelo mais silencioso, né? Por aquilo que é mais, enfim, né? Que ninguém quer, né? Nós vamos onde ninguém quer, nós fazemos os nossos trabalhos às escondidas, né? Uma vez um frei disse assim, eu não lembro o nome desse frei, mas ele falou assim, olha, a igreja é uma árvore. E nessa árvore você tem as folhas, os galhos, as flores, os frutos, que são todos os movimentos, as pastorais, né, da Santa Igreja. Você tem o tronco ali, mas você tem também as raízes, né? Essa raiz é o Carmelo. É o Carmelo que fica escondido, né? Então, mendicante não só no sentido financeiro, né, mas mendicante porque nós queremos uma vida simples, nós queremos uma vida escondida, reclusa, né? E somos eremitas, né? Uma vida eremítica, uma vida também escondida na oração, né? O carmelita ele precisa entrar na sua cela diariamente, né? E como eu disse, se a gente consegue a gente consegue trazer o Carmelo conosco, nós conseguimos também trazer a cela conosco, né? Então, nós sempre estamos entrando em nossa cela e tendo um colóquio com este nosso amigo, né? Com aquele que nos ama e por quem sabemos que somos amados, como nos diz Santa Teresa. Então, são as dimensões que nós também, mesmo como leigos, podemos e devemos viver. Os carmelitas, então, chegam na Europa. Só que acontece que, em 1215, o Quarto Concílio de Latrão proibiu a criação de novas ordens religiosas. E o Carmelo, esse grupo de eremitas que estavam lá no Monte Carmelo, na Palestina, conseguiram a aprovação de vida deles do patriarca de Jerusalém. Então, eles não tinham essa aprovação de Roma. Isso aqui foi uma grande dificuldade, uma grande pedra no caminho dos carmelitas. Uma delas, né? Porque quando eles voltam para a Europa, já havia várias fundações de ordens religiosas.
O Concílio de Latrão já havia proibido a criação de novas ordens religiosas, e agora? O que a gente faz com essa turma zebrada que está vindo lá da Palestina? Então, isso aqui foi um ponto de grande dificuldade para os carmelitas. 1226, o Papa Honório III reconhece a ordem, né? E manda aí um comunicado para os bispos: aceitem os carmelitas, né? Então, em 1226 há essa aceitação, esse reconhecimento da ordem, né? Depois de muita briga, né, entre aspas, né, para provar que a regra primitiva, aquela aprovada por Santo Alberto, era anterior a este concílio de Latrão, né? Então foi preciso provar isso para que eles pudessem receber esse reconhecimento. Em 1247, o Papa Inocêncio IV realiza algumas alterações na regra de Santo Alberto, adaptando a vida carmelitana, que antes era eremítica, estava lá no monte, né, no Monte Carmelo, longe da civilização, vamos dizer assim, longe daquela correria da Europa, e agora estava na Europa. Como é que a gente faz para viver essa regra de Santo Alberto, que foi escrita para uma realidade, sendo que agora nós estamos vivendo uma outra realidade? Então, o Papa Inocêncio IV, ele vai adaptar essa regra para esse novo contexto europeu, adicionando mudanças na forma de vida comunitária e a permissão de fundar novas casas. Então, aqui é onde os carmelitas começam a crescer na Europa. 1251, nós temos aqui, então, São Simão Stock, né? Por que eu disse lá atrás, né? Porque eu estava dizendo para vocês, importante, a imagem de Labruna, a primeira imagem de Nossa Senhora do Carmo, depois a questão da capa como parte do hábito e do escapulário para trabalhar, né? São Simão Stock ele era inglês, né? Ele tinha muita vontade de entrar numa ordem religiosa, ele já estava para entrar numa ordem religiosa, e ele, que era muito devoto de Nossa Senhora, né, escuta dela a seguinte frase: olha, não entra nesta ordem religiosa. Estão vindo da Palestina alguns religiosos da minha ordem. Espera que eu vou te indicar o caminho que eu quero que você siga. É por isso que eu disse que era importante para a nossa história aqueles carmelitas que vieram da Palestina e foram para a Inglaterra, né? Porque foi com estes que São Simão Stock teve contato. São Simão Stock entra na Ordem do Carmo e é eleito prior geral da Ordem. E como prior geral da Ordem, ainda a Ordem passando por aquela dificuldade, né? E não foi a vida da Ordem, não foi fácil, né? Ele reza a Nossa Senhora pedindo o seu auxílio, né? Então ele compõe a famosa oração Flors Carmeli, né? Que é a oração que todos nós carmelitas devemos saber rezar, né? Pelo menos nos nossos corações. Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mas sempre virgem, aos carmelitas sede propícia, ó estrela do mar. São Simão Stock faz essa oração já no seu desespero, vamos dizer assim, ele, prior geral de uma ordem que estava para se acabar. Então, segundo a tradição, Maria Santíssima aparece para São Simão Stock, agora não mais como aquela Labruna, não mais como aquele ícone de Labruna, mas agora revestida com o hábito. Revestida com o hábito carmelita. E aqui ela faz algo interessante, olha a didática de Nossa Senhora. Ela dá
a São Simão Stock o escapulário e diz: recebe, meu filho, esse escapulário da tua ordem como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. Ela não dá a capa, ela dá aquilo que era sinal de trabalho. Os carmelitas usavam o escapulário para trabalhar. Então ela dá aquilo que é sinal de... Vou dizer, olha, carmelita não fica com o braço cruzado. Oração não é sinal de cruzar os braços. Pelo contrário, a oração nos leva à ação e Nossa Senhora nos chama a isso. Mas ela dá este escapulário como um novo sinal. Um sinal distintivo, né? E selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. Então, Nossa Senhora, eu costumo dizer assim, né? Eu imagino Nossa Senhora conversando com Jesus. Ela chega para Jesus e fala: filho, olha, tem lá na terra um povinho lá que se veste de marrom, põe uma capa preta e branca, né? E eu queria dar ajuda para eles. Então eu pensei no seguinte: tem esse pano aqui que eles usam, e eu queria que esse pano fosse sinal da minha proteção para eles. Aí eu fico pensando em Jesus Cristo falando para Nossa Senhora: mas mãe, um pano? E aí Nossa Senhora dizendo: filho, então, eu sou mãe, né? Mãe cuida desse jeito, né? E aí Jesus Cristo dizendo: tá bom, mãe, a senhora está pedindo, então tá bom, eu concedo. Porque é o que ela fala. Selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. Mais tarde, aí depois nós vamos ver, esse privilégio é tão grande que a igreja diz que esse privilégio não pode ser só da ordem, tem que ser de toda a igreja. E é onde vai ser criado o bentinho, né, o escapulário pequenininho. Então, essa maravilha, né, a Ordem do Carmo tem a presença de Maria Santíssima, né, essa presença real e consoladora, né? Essa promessa sabatina que vem logo em seguida, né, nós vamos ver um pouco mais à frente, onde diz que quem morrer não perecerá do fogo eterno, né? Perdão, aqui ela só diz isso, depois ela vai falar da promessa sabatina para o Papa, né? Vamos ver lá na frente. Né? Aquele que morrer não perecerá do fogo eterno. Né? Esse é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e de aliança eternas. Esse sinal simples, um pano, um tecido, né, que nós trazemos sobre nós e que é um sinal dessa proteção maravilhosa e materna de Nossa Senhora. Papa João 22 teve, então, essa visão do privilégio sabatino. No que consiste o privilégio sabatino? Que aquele que recebeu o escapulário, né, imposto por um sacerdote, né, e trazê-lo consigo e morrer usando este sinal, este escapulário, né, será salvo do purgatório no sábado seguinte à sua morte. Então, essa é a promessa do privilégio sabatino. Então, Nossa Senhora, em sonho, né, ou visão, está escrito visão. Eu já ouvi falar também que foi em sonho. Fala ao Papa João 22, dizendo: olha, eu concedo àqueles que usarem o santo escapulário, né, que ele tenha sido imposto por um sacerdote, né, e morrer usando o escapulário em estado de graça, será libertado do purgatório no primeiro sábado após a sua morte. Né? Então, isso é um dos motivos pelo qual a igreja vai entender que é uma riqueza que não pode ser só do Carmelo, né? Uma riqueza dada a todos os carmelitas, muito embora para São Simão Stock Nossa Senhora tenha dito para os carmelitas, mas depois ela vem trazer isso aqui, que é uma realidade nova, né? Quer dizer, a igreja goza dessa graça, né? Queria só fazer aqui um parêntese, deixa eu voltar aqui. Todos
todos sabem, eu imagino que vocês saibam, que no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora, na sua última aparição em Fátima, aparece também como Nossa Senhora do Carmo. Né? Uhum. E em visita à irmã Lúcia, São João Paulo II pergunta para ela por que Nossa Senhora teria aparecido também revestida com o hábito carmelita, como Nossa Senhora do Carmo. E aí a Lúcia diz para ele, porque ela queria apresentar os dois maiores sacramentais de salvação concedidos por ela. Quais são? O Rosário, né, porque ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário, né, então Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e o escapulário. Então estes são, segundo a irmã Lúcia, os dois maiores sacramentais, ou seja, sinais, de salvação concedidos por Maria Santíssima. Então, usar o Santo Escapulário e rezar o Santo Rosário é busca de salvação. Em 1270, o prior-geral Nicolas de Narbonne escreve um documento, Igna Sagita, ou seja, flecha flamejante, que lamenta o declínio dos carmelitas, de suas raízes, e um chamado a retornar às suas origens de vida contemplativa. Lembra que eu falei? Eles saem da Palestina e vêm para a Europa. Então, o estilo de vida é outro. Acontece que esse estilo de vida deve-se buscar a cela interior. Né? São Tito Brandsma que fala muito desta cela interior, que lá no campo de concentração ele conseguia buscar essa cela interior. Né? Mas acontece que muitos acabam esquecendo a cela interior, esquecendo a sua cela e se deixando levar pelas coisas do mundo, ou deixa as coisas do mundo entrar dentro da sua cela. Então, este prior, Nicolas de Narbonne, ele quer voltar às origens. Né? Então, é uma preocupação que ele traz. Né? Em 1291, um colapso no reino de Jerusalém, os carmelitas perderam qualquer contato com a sua casa original, ou seja, com o Monte Carmelo, porém continuaram se vendo como filhos dos profetas e eremitas de coração. Eremitas de coração. Apesar de não viverem mais no eremitério, né, estavam inseridos naquela sociedade, eram de coração. Antes de 1391, provincial de Catalunha, Philippe Ribot, publicou uma coleção de documentos conhecidos como um livro da instituição dos primeiros monges. Séculos 14 e 15, né? Anos áureos com os carmelitas, tendo Pedro Tomás como legado papal no patriarcado de Constantinopla. E heróis nacionais como São Nuno Álvares Pereira. São Nuno é considerado em Portugal o pai da Ordem Terceira do Carmo. Né? Tamanha foi a importância desse homem para os portugueses, que ele lutou, né, lutou pela independência de Portugal. Depois, anos de declínio, né, com a peste negra, levou à morte quase 200 milhões de pessoas, né, o cisma do Oeste, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Em 1432, o Papa Eugênio IV modificou a regra, relaxando abstinências de carne e permitindo aos freis se moverem mais livremente. Eles tinham que se abster de carne, né, segundo a regra primitiva, da exaltação da Santa Cruz até a Páscoa. Então, lá de setembro até março, mais ou menos, eles não podiam comer carne de jeito nenhum. Aqui, o Papa ele dá uma maneirada nisso e diz que em viagem eles poderiam comer carne, né? E algumas outras coisas aqui estão fazendo com que eles pudessem viajar, né? Porque aí não posso comer carne, não viajo, né? Eu vou ficar fraco. 1451, 1471, nós temos o nosso prior geral, Jean Soré, né, um francês, né, que hoje é beato, né, João Soré, traduzindo aí para o português,
que em 1452 ele recebe a aprovação do Papa para aceitar formalmente os leigos como terciários ou terceiros, né? E formar comunidades de freiras carmelitas. Em 1451, já começa a congregação das carmelitas, das mulheres, né? Em 1452, porque era necessário... As mulheres assumem a mesma regra dos homens, né? Mas era necessário escrever uma regra para os leigos. Então, os leigos, essa primeira regra teria sido promulgada em 1452, e então começa a Ordem Terceira do Carmo. Então, para nós, para o mundo, só Portugal que não, né? Portugal tem... Beato João Soré é o pai da Ordem Terceira do Carmo. É ele quem pede ao Papa que a Ordem Terceira do Carmo seja criada, permitindo, então, que nós, leigos, pudéssemos fazer parte desta família, né, da Ordem Carmelita. Aqui nós temos uma bula, eu não vou ler essa bula, bula cumula. É através desta bula que o Papa Nicolau dá a ordem, né, recebe, acolhe e cria, né, a Ordem Segunda com as monjas e a Ordem Terceira do Carmo com os leigos. No século XV e XVI, nós vemos, então, uma dispersão pelo mundo inteiro. Até então, a ordem estava só na Europa, né? Então, eles avançam ao mundo, né? Até por conta das navegações, né? Enfim, as descobertas aqui que se dá a descoberta do Novo Mundo, do Novíssimo Mundo, enfim. Né? E os carmelitas estão na onda, assim como diversas outras ordens religiosas. Né? Depois nós temos aqui em 1535 Santa Teresa d'Ávila, né? Ela que... A Ordem do Carmo passou por diversas reformas, né? Inclusive João Soré foi um dos reformadores. Né? Mas Santa Teresa, ela traz uma reforma com uma proposta daquele retorno aos primórdios, né? Retorno à vida eremítica, à vida de oração. Né? Então ela começa a sua vida no Carmelo da Antiga Observância, que agora tem esse nome, né? A gente trata dessa forma, mas que então era o Carmelo em si, né? Mas que depois acaba sendo criado a Ordem do Carmelo Descalço ou Teresiano, né? Por conta da reforma que ela propõe. Uma grande santa, né? Uma mulher de Deus e que tem muito a nos ensinar. Entre os seus escritos, nós temos aí o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, Castelo Interior, Moradas e Fundações, né? Onde ela narra as fundações das comunidades que ela fundou. Certo? Não vou me aprofundar porque acho que não vem ao caso. Contemporânea a ela, nós temos São João da Cruz, né, que auxiliou Santa Teresa na reforma masculina. Né? E o nome Carmelo Descalço se dá pelo fato de que São João da Cruz, para se distinguir dos demais carmelitas, ele caminhava descalço. Né? Ele se recusava a usar calçados. Né? Então, ele ajuda nessa reforma. Né? Ele auxilia Santa Teresa. Ele é bem mais novo que Santa Teresa, mas ele auxilia ela nessa reforma, nessa caminhada. Então, após a morte de Santa Teresa e São João da Cruz, o movimento que fundaram se separou da Ordem Carmelita, né? Fundando outro ramo, o ramo da Ordem do Carmelo Descalço. Né? Então, a Ordem do Carmelo Descalço se separa da Ordem Carmelita. Né? Aqui nós temos dois brasões. Né? Este brasão é o brasão usado hoje por nós, carmelitas da Antiga Observância, e este é o brasão usado pela Ordem do Carmelo Descalço. Uma vez um frei falou para mim o seguinte: este brasão era usado antigamente, antes da Reforma Teresiana, pelos
pelos carmelitas da Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal. E Santa Teresa era da Espanha. Então, nas suas fundações, mesmo fora da Península Ibérica, ela começa a usar este brasão e mais tarde tornou-se o brasão oficial da Ordem do Carmelo Descalço. Tá bem? Isso foi um frei que me falou, tá? Um frade carmelita que me falou isso. Então, hoje nós temos essa distinção, né? A Ordem do Carmelo da Antiga Observância e a Ordem do Carmelo Descalço. Sim, irmão, tá certinho. E além disso, existem algumas igrejas que são nossas da antiga observância aqui no Brasil que tem o brasão que hoje é reconhecidamente com a cruz, que é reconhecido pelos Exatamente. descalços, né? Mas é nosso, né? É nosso. Datas Porque anteriores. nós tivemos a os Influência, né? A portugueses, né, colonização também. ibérica, né? Exatamente. Ótimo. Confirmado, então, aí, ó. Eu não estou falando o nome dos frades, tá? Porque eu também acho que não vem ao caso. Não, certinho. Depois falando dos santos, ainda no século XVI, Santa Maria Madalena de Pazzi, nós celebramos ela esses dias, né? Ela é da Itália, né? E ela tem uma grande experiência com a Santa Eucaristia, né? E aqui tem alguns escritos que foram feitos pelos suas companheiras, né? Nos momentos de êxtase, né? Quando ela comungava. Já no século XVII, nós temos aqui o irmão Lourenço da Ressurreição. Conseguiu compilar as ideias de Santa Teresa e São João da Cruz em um livro chamado A Prática da Presença de Deus. Santa Teresa e São João da Cruz, nós vamos ver ali, são grandes doutores da igreja, né? Quer dizer, trazem algo novo para a igreja, né? Então, e é muito difícil. A leitura de Santa Teresa e São João da Cruz é bem puxado, né? E aí você pega alguns santos, tem algumas coisas que vêm tornando mais acessível, né, para a gente. Aqui eu vou passar bem rapidinho. Também no século XVII, durante a Revolução Francesa, a Revolução Francesa determinou que todo mundo negasse a sua fé, né? E um grupo de carmelitas, de freiras, monjas carmelitas, né, no total de 16, na realidade eram 17, né? Uma saiu, mas saiu, acho que por plano de Deus, né? Se vocês puderem estudar a história, é muito boa, né? Se recusou a negar a fé, né? E morreram uma a uma na guilhotina, né? Sendo a última a priora daquela comunidade. Uma história muito bonita, se vocês puderem estudar. Depois, já no século XIX, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Ela entra no Carmelo novinha, lá em Lisieux, né? E ela também tem algo assim muito grande para nos ensinar, né? Que é a confiança na misericórdia de Deus. Ela mostra isso. Santa Teresinha começa a sua vida querendo ser santa e buscando pelas suas próprias forças ser santa. Chega uma hora que ela fala, eu não consigo. Eu não consigo, eu preciso da misericórdia, né? E aí ela chama Jesus de elevador, né? Os braços que me elevam ao céu. Também nos ensina, então, a pequena via, né? Uma via que a gente olha assim e fala assim, Santa Teresinha é uma menininha mimada, enfim, né? Se for estudar a vida dela, a gente vai ver que não é bem assim. E fazer essa pequena via de pequena não tem nada, né? É bem puxado, mas é algo que está ao nosso alcance à medida que nós depositamos a nossa confiança na misericórdia de Deus. Já no século XX, Elizabeth da Trindade, a mulher que nasceu judia, se converteu ao catolicismo, né? E entrou, após converter-se ao catolicismo, entrou no Carmelo, né? E
Oi? Não, desculpa, gente. Confundi Elizabeth da Trindade com Edith Stein. Desculpa, gente. Ela viveu, Elizabeth da Trindade viveu na França, deixando cartas e notas atestando seu intenso amor pela Trindade, né? Mistério da inabitação de Deus. Isso aqui é no comecinho do século XX. Depois nós vamos ter aqui na América, né? No Chile, Santa Teresa dos Andes, né? Juana era o nome dela. Também ela professou seus votos, antecipou, né? Porque ela ficou doente. E aí foi antecipado os votos dela. E ela morre aos 20 anos de idade, né? Foi a primeira chilena a ser canonizada. Tá lá, tem o santuário dela no Chile, né? Aí agora sim, 1942, São Tito, né? Acho que quando foi feito isso aqui, irmão, não era santo ainda, né? Era o Beato, tá escrito aqui, ó. Tem que alterar. Sim, sim. Ele É, foi canonizado esse mês aqui, né? Dia 15, né? isso. Recém-canonizado, São Tito Brandsma. E Edith Stein, né? Edith Stein, sim, Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein é que nasceu judia, né? E aí ela se converte ao catolicismo e ela lê os textos de Santa Teresa de Jesus, e ela se apaixona por aquilo e vai, né, vai entrar para o Carmelo, então. E ambos morrem em campos de concentração. São Tito em Dachau e Santa Teresa Benedita da Cruz em Auschwitz, né? Por se contrapor ao nazismo, né? Ele era jornalista, né? Ele vai escrever se contrapondo à ideia, à ideologia nazista, e ela porque tinha ascendência judia, né? Então, ambos morrem pelas mãos dos nazistas. Nossos doutores, né? São João da Cruz, em 1926, é declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI. Em 1970, é Santa Teresa d'Ávila, que é declarada doutora da Igreja. E em 1997, Santa Teresinha do Menino Jesus é declarada também pelo Papa São João Paulo II, doutora da Igreja, a mais jovem, né? E a terceira carmelita, a terceira mulher também a receber, né, esta honra. Nós temos aí Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus como doutoras da Igreja, né? Duas delas são carmelitas, né? E aqui era em 1997 celebração do centenário, né, da morte de Santa Teresinha. Bom, que acabou. Gente, era isso. Acho que o irmão Davi vai trazer algumas informações para vocês. É aqui que eu estava dizendo no começo. Nós escrevemos a nossa a nossa a nossa história, né? Nós também temos temos parte nessa história, né? Eu não sei se irmão Davi, o senhor quer falar a respeito disso aqui? Não, aí na verdade é do slide do ano passado, né, irmão? Acho que o irmão Jonas quer perguntar alguma Você pergunta? coisa. Isso, acho que ele tá Deixa eu com a mão sair da levantada aqui. apresentação. Só um comentário rapidinho aqui, tá, irmão? Antes do irmão Jonas falar, nós temos 3 mulheres doutoras, né? 2 delas são carmelitas, e a terceira mulher, por efeito de curiosidade, é uma terceira, né? Uma irmã terceira dominicana, né? Dominicana. Não esqueçamos que Santa Catarina de Sena ela era uma irmã da Ordem Terceira, né? Não é da Ordem do Carmo, né? Mas também, né, é uma inspiração para nós aí, porque é uma leiga tal qual nós, né? Pode falar, irmão Jonas, fica à vontade. Boa noite.
o irmão Rodolfo, eu tenho uma dúvida, na verdade, eu ouvi alguém comentar, acho que se eu não me engano foi alguma no YouTube, que o Monte Carmelo é o mesmo monte onde Moisés ele conversou com Deus a sarça ardente, que seria o Monte Horebe. Tem essa ligação ou isso daí foi algo equivocado que falaram? Eu não acredito que não. Essa não é uma informação que eu tenho e que eu acredito que realmente não seja, tá? Não faz. São dois Não montes faz, distintos, não irmão. procede. É que, na verdade, eu já vi, né, pessoas fazendo uma correlação entre a manifestação, a teofania divina de Deus no Monte Horebe, comparando com a teofania divina de Deus se manifestando no Monte Carmelo ali com o Santo Elias, né? Perfeito. Então, lá no Monte Horebe, Deus se manifesta com Mas, poder, né? Com toda utilizando aquela força da natureza, e lá no Monte Carmelo Deus se manifesta como uma leve brisa, né? Aliás, na relação ali com o profeta Elias, né? Então, talvez, né, a pessoa que estava falando a respeito dessa relação dos dois montes acabou se confundindo, ou a gente acabou não entendendo aí, na verdade, o que a pessoa estava falando, né? Espiritualmente falando, a gente consegue encontrar aí, né? Para Deus não existe espaço nem lugar, né? Mas geograficamente falando, não creio que seja, não. Realmente não é. Meu irmão Emerson. Pois não. Oi, boa noite. Eu queria saber sobre a imposição ali que falou do escapulário do sacerdote, se é feito numa missa ou pode ser feito assim, na sacristia, no local que o padre possa fazer. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui. Eu ouvi você, mas eu vou aumentar aqui. Na verdade, assim, existe um rito. Tá? Existe um rito simples, inclusive pode ser feito fora da missa. Tá? Não é necessário que seja feito dentro da missa, mas existe um rito de bênção e de imposição, certo? Esse rito, aqui a gente tem ele, eu não sei se tem em todos os sodalistas, em todos os lugares. A gente costuma dar esse rito para as pessoas quando a gente dá alguma formação a respeito do escapulário, para que essa pessoa ela leve esse rito aos padres, porque nem todos conhecem, né? Mas ele pode ser feito fora da missa, sim. Não tem problema, não. Não, o rito até o irmão Davi já tinha me passado, mas eu tinha essa dúvida se era feito numa missa ou fora, né? Mas pode ser fora. Pode ser fora. É claro que se fizer dentro da missa, né, o rito até ele prevê isso, né? Se dentro da missa, se não dentro da missa. Se fizer dentro da missa, é um sentido muito mais amplo, né? E espiritual, né? Mas ele pode ser feito também fora da missa. Sim, tá ok. E aqui tem uma fila aqui de perguntas. Como é que a gente faz? Já passou? Pode fechar? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Vocês gostaram da formação de hoje? Boa. O Padre Vandilson tá ali dando um joinha para nós. Que bom. O Emerson. Alguém levantou a mão? Isso que eu ia perguntar. O irmão Joender, pode falar? Então, a minha dúvida é a seguinte: essas comunidades de vida que têm colocado como carisma, né, a espiritualidade do Carmelo, que elo que elas têm com a ordem? Deveria ter uma benção da ordem, uma permissão, ou tem essa liberdade para criar essas comunidades e colocar o carisma? Então, Joender, eu posso falar para você a respeito da experiência que nós aqui em São José dos Campos estamos fazendo, né? Dentro da ordem da antiga observância, não existe outra experiência, tá? Nós temos uma experiência chamada A Família, na Itália, não me lembro agora, acho que Florença,
em Florença, na Itália, mas lá os frades chamaram os irmãos, porque os frades, poucos, dentro daqueles conventos gigantes, chamou os irmãos terceiros a viver junto com eles dentro do convento. E a experiência que nós estamos buscando aqui ela é um pouco diferente, né? Assim, para que a gente não fique solto, nós dialogamos, nós conversamos, nós pedimos a permissão, nós pedimos a bênção, né? Então, nós estamos fazendo essa experiência sem saber exatamente onde nós estamos indo, né? Nós estamos experimentando realmente, fazendo esse processo de discernimento, né? Mas, junto com a igreja, porque nós estamos... a diocese, né, o bispo nos conhece, né, ele sabe que nós existimos, e junto com a ordem, né, a ordem também nos acompanhando. Mais alguma coisa? Só fazer um comentário aqui, a irmã Beatriz aqui mandou pra gente uma mensagem aqui falando que gostou da formação, o irmão Carlos Magno também, o irmão Alex e a irmã Beatriz, né? É uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente, irmã. A senhora, não sei se você você pode falar um pouquinho, ela foi mamãe recentemente, né? Muita alegria aí. Então, se puder dar um oi pra gente aí. Eu tô indo lá saindo aqui de perto da neném. Ah, ela tá aí, tá fácil? Olá, irmãos. Boa tarde. Então, nós passamos um sufoco aí com a Maria Lúcia, mas graças a Deus ela veio, né? É só alegria. Até entrei atrasada porque ela queria mamar. Falei, agora não dá. Como diz, né? Primeira família. Aí eu falei, deixa eu atender ela aqui para poder participar. E o coração, como é que tá aí? Nasceu uma filha, mas nasceu uma mãe, um pai no mesmo momento, Calma aí, né? irmãos, que eu não tô ouvindo. O celular tá ruim aqui, calma aí. Ô, irmã, eu perguntei como é que tá o coração, né? Porque nasceu uma filha, mas nasceu uma mãe, nasceu um pai no mesmo momento, né? Como é que tá o coraçãozinho aí? A gente tá tentando se adaptar. Ah, A ficha ainda não caiu. Eita, que beleza, hein? Ai, ai, Não ai. caiu, mas a gente tá aqui. Cada dia é uma novidade, cada dia eu falei pro meu esposo, né? A gente queria muito ter filhos. Fazia 3 anos que a gente estava casado e veio o acidente dele e tal. E aí eu falei, puxa vida, né? Sabe lá Deus quando que a gente vai ter. E aí veio a Maria Lúcia, em menos de 2 anos do acidente veio ela. E eu falei pra ele, nossa, como é grande o abismo, né? Entre você querer e você ter. É verdade. Parabéns, irmã. Que Deus abençoe, viu? Conte com as nossas orações. A irmã Beatriz, ela fez a formação inteirinha do ano passado, né? Aí ela engravidou quando era para ela vir aqui para São Paulo para poder participar entrar no noviciado, ela já estava com a gravidez bastante adiantada, né? Então, por recomendação médica, ela não pôde vir. Então, ela está fazendo a formação com a gente de novo aqui, né? Coração marrom, carmelita, né? Então, sempre muito bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe, viu? Dá um beijão lá na Pequerrucha Beagner. Não vem, não. Eu brinco que o nome da filha dela não é Maria Lúcia, né? É Beagner, que é Beatriz com Wagner, né? Que é o nome do pai, né? Eu brinco assim. Que o Wagner foi na onda, né? Que ele foi no cartório, ele falou assim, ó, avisa o irmão Davi que é Beagner, viu? Eu falei, ó, você não tem graça, não. Vai apanhar os mandar uma foto aí do registro. Eu ia querer royalties. Ai, tá bom, meus irmãos. Olha, que satisfação tê-los por aqui. Vocês vão ver, né, que no decorrer da nossa formação desse ano, como o irmão Rodolfo ele perpassou ali por vários santos, né, que fazem parte da história do Carmelo. No final desse ano, nós vamos estudar de forma mais profunda Santa Teresinha do Menino Jesus. Serão 2 encontros, um para falar da vida dela, né, toda a construção dela, o contexto dela, e um outro encontro para falar a respeito da teologia dela, que aí nós vamos falar a respeito dos escritos dela,
a luta dela contra o jansenismo, que era uma corrente filosófica da época, né? A gente vai aprender tudo isso lá no final do ano. E na ferramenta de formação online, ela não está disponível ainda para vocês, porque agora a gente já começou o período do postulantado. No decorrer dessa semana, eu vou subir o conteúdo lá para vocês do postulantado, e lá tem um vídeo completo falando a respeito das Carmelitas lá de Compiniere, né? Esse filme Diálogo das Carmelitas, ele está lá na nossa ferramenta de formação online. Vocês vão poder assistir esse filme aí, ver o desenrolar da história, né, dessas Carmelitas aí no auge, né, da Revolução Francesa, né? A gente vai ter como estudar aí muito essa questão de morrer, né, por amor, ser mártir, né? E eu espero que vocês aproveitem e gostem do conteúdo, né? Nós iremos conversar com vocês aí, como eu já disse, no decorrer dessas 2 próximas semanas. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, né? Nós estamos aqui com o Padre Vandilson. Padre, o senhor quer finalizar o nosso encontro aqui, dando uma bênção para a gente? Antes do Padre Vandilson falar, quero agradecer mais uma vez o tempo do irmão Rodolfo, né, pelo carinho, pela disposição dele tirar o domingo aqui, né? Ele tem uma família maravilhosa, os filhos dele são lindos, né? Tirou ali um tempinho de estar com os seus filhos no dia do descanso dele para poder estar aqui com a gente, né? Nos brindando com a sua sabedoria. Então, irmão, que Deus lhe retribua grandemente, né, a ti, a tua família, né? Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho para conosco, viu, senhor? Amém. Esse canal está sempre aberto para o senhor, sou sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, irmão. Agradeço ao senhor, a irmã Nelly, ao irmão Nathaniel, né? E peço a oração de vocês, né? A gente está fazendo realmente essa experiência, uma experiência nova, né? E eu preciso muito de oração, né? São algumas inspirações audaciosas, né? E, enfim, por enquanto a gente está caminhando, mas com bastante dificuldade. Então eu quero muita oração de vocês, porque vocês são minha família, né? Então quero contar muito com vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, irmão. Amém. Padre Vandilson, isso aqui. Quero louvar a Deus e agradecer por esse encontro maravilhoso, não é? Foi um prazer conhecer o irmão Rodolfo. Desde já, durante essa semana da unidade, invocarei o Espírito Santo para que ele dê a direção certa nesse carisma. E a você, irmão Davi, aquele grande abraço. Muito obrigado por esse momento que proporcionou para nós e toda a família carmelita. Peço à Virgem do Carmo e a Santo Elias que nos ajudem a compreender essa graça tão forte que a igreja tem vivido e que tem alimentado a igreja, não é? Esse grande para-raio para todos nós. Me sinto muito feliz por estar junto a essa família e poder contribuir um pouquinho naquilo que for necessário para expandir essa grande família. Então, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Elias e da Virgem do Carmo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gratidão, amada família. Amém, Padre. Amém. Boa semana para vocês todos, que Deus abençoe vocês e nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Tudo de Obrigado, bom. gente. Tchau, Tchau. Deus abençoe. Tchau, Salve, gente. Carmelo. Tchau, um grande abraço. Um abraço, irmão Rodolfo. Um abraço, irmão Nathaniel. Com saudades. Também. Manda beijo.